Paz seja com todos. Amém. Irmãos da Igreja Batista Reformada, é um prazer e uma honra estar no meio de vocês nessa oportunidade. Às vezes, quando a gente participa de algum curso que eu levo, o instrutor diz: olha, não é bom dizer que é uma honra. E eu não entendo quando o professor de homilética tem essa postura, porque para mim sempre será uma honra estar no meio do povo de Deus. E quando nos deslocamos a uma outra cidade, a um outro estado, e no caso aqui até o Distrito Federal, é uma honra poder estar com aqueles que nós não temos a oportunidade de poder conviver e assim viver a fé juntos. Então é uma honra e um prazer falar aqui dos irmãos, até mesmo o pastor Fabiano, porque eu sei dos critérios que essa igreja tem para conceder a oportunidade para que alguém fale do seu culto. Então, uma honra ainda maior estar aqui nessa oportunidade. Eu estou vindo de Sergipe e sou de lá, da terrinha, porque o espaço geográfico é pequeno, o menor estado da confederação, mas uma terra boa. E deixei lá minha esposa, Maria Venir, e minhas duas filhas, Aira Samara, de 7, e Joana Sara, de 5 meses de idade. E a falta é grande, mas certo de que estamos aqui para servir ao Senhor e ao seu reino, e assim aos irmãos, é um prazer então estar aqui com vocês. A Joana ainda não cobra para que eu volte rápido, mas a Samara, quando falo por telefone, ela pergunta se eu já estou chegando nesse meio. Então, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Gálatas, capítulo 1. Convido a congregação a se colocar de pé, que a gente possa fazer a leitura. Gálatas capítulo 1, do verso 1 até o verso número 10. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Podem sentar. Deus eterno, Pai de misericórdia, essa é a tua palavra, esse é o teu povo,
é teu servo, que necessita da tua graça para ministrar ao seu povo segundo aquilo que o Senhor mesmo revela. Amém. Na tua Escritura, através do teu Evangelho Santo. Esteja conosco agora, esteja conosco sempre. Amém. Amém. Irmãos, o tema da conferência, o poder transformador do Evangelho. Nós estaremos pregando nesse tema em 4 mensagens, a primeira agora, e hoje eu gostaria de titular o verdadeiro Evangelho. E quando nós falamos verdadeiro Evangelho, fica de maneira subjetiva uma sugestão de que há outro Evangelho ou que há outros Evangelhos. Ao tempo que também esse tema ele afirma que há um verdadeiro Evangelho, que há um único Evangelho dado por Deus para a salvação daqueles que são chamados em Cristo Jesus. O falso Evangelho, ele não se manifesta com um letreiro grande e dizendo sou o falso Evangelho, mas ele toma formas semelhantes à do verdadeiro Evangelho, que é capaz até de enganar aqueles que porventura não estejam atentos ao sentido do verdadeiro Evangelho de Deus. O verdadeiro Evangelho ele se aproxima de nós e nos muda e nos transforma, enquanto que o falso Evangelho ele não tem esse poder de transformação. Talvez até ele gere na vida de pessoas uma mudança religiosa, uma mudança apenas de padrão de vida ou social, a forma dela se vestir ou o tipo de lugares que ela frequenta. E daí a pessoa enganada, ela entende que está vivendo o Evangelho quando ainda observa as práticas farisaicas, práticas que não remetem a Cristo, práticas que não mostram a essência do verdadeiro Evangelho. Daí que nos dias atuais nós temos encontrado vários tipos de falsos evangelhos. Nós temos evangelho para todo gosto, e entre eles se destacam os mais conhecidos como o evangelho existencialista, o evangelho de apelação, pragmático, de obras, ou até o evangelho da prosperidade. Temos evangelhos de vários gostos e evangelhos que não agradam a Deus. Daí que a gente precisa refletir e a importância de pensarmos nessa conferência a respeito do poder transformador do Evangelho e do verdadeiro Evangelho. As dimensões que ele pode atingir em nossas vidas e nos transformar segundo aquilo que é revelado nas Sagradas Escrituras. Quando a gente pensa no falso Evangelho, diante do verdadeiro Evangelho, nós percebemos que o falso Evangelho ele sempre trata de bênçãos temporais e não de bênçãos eternas. Com isso não digo que o Evangelho de Cristo não nos traga bênçãos temporais, ele nos traz bênçãos temporais, mas não é o fim do Evangelho trazer apenas bênçãos temporais, mas ela nos traz além disso bênçãos eternas e bênçãos espirituais. Ela nos traz bênçãos que são levadas além desse plano e dessa existência, enquanto o falso Evangelho ele trata a vida do homem partindo de um pressuposto de existência desse tempo aqui e agora. Quando nós vamos para o tempo bíblico e até mesmo antes da formação do canon sagrado, nós encontramos outros evangelhos. Nós encontramos o evangelho de Tiago,
o Evangelho de Bartolomeu, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Filipe, de Tomé. Mas esses evangelhos, eles não são inclusos na Sagrada Escritura como evangelho, pois esse evangelho não nos revela o Cristo crucificado e a sua obra consumada. Então esses evangelhos estão à parte, e quando nós consultamos esses evangelhos, nós logo entendemos, sem precisar conhecer a fundo como se deu o caminho. Então a gente percebe logo porque eles estão de lado. Eu cito sempre o Evangelho de Maria Madalena, quando Jesus diz que pecado não existe, que pecado é uma coisa que vocês criaram. Então esse Evangelho não é o Evangelho de Cristo Jesus. Dito isso, eu chamo a atenção de vocês para a vida do apóstolo Paulo, que fala na carta que é apóstolo não da parte de homens, mas nem por intermédio de homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo, ele tem uma relação perfeita com o Evangelho, no sentido de que encontrou a verdade e de que foi transformado de maneira total, global, por esse Evangelho. O apóstolo Paulo, ele, melhor do que ninguém, ele pode nos dizer como o Evangelho transformou a sua vida, como ele deixa de ser um fariseu para ser de fato um servo do Deus e do Deus Altíssimo. Assim, Deus Altíssimo. Então, Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele traz um sentimento de preocupação com aquelas igrejas da Galácia, porque aqueles irmãos estavam passando muito rapidamente para um outro evangelho, que não o evangelho que Paulo experimentara, que não o evangelho que Paulo pregava e ensinava às igrejas, e aqui as igrejas da Galácia. E Paulo se preocupa porque esses irmãos estão indo em busca dos falsos ensinamentos dos judaizantes que estão adentrando essas igrejas, como se de propósito seguisse a Paulo indo na frente pregando o Evangelho, e esses irmãos considerados judaizantes vindo atrás defendendo que além de receber a Cristo era necessário ainda as práticas do povo judeu. E Paulo escreve e ele está dando uma bronca, chamando os irmãos, porque ele está admirado que esses irmãos estejam passando tão depressa a outro evangelho. E nos dias atuais nós temos essa mesma possibilidade de passarmos do verdadeiro evangelho para o falso evangelho, quando a nossa porta ou em nossas casas entram pela mídia ou através de programas de rádio, a gente possa ouvir pregações a respeito de outro evangelho ou de um falso evangelho. Daí a importância de estarmos atentos. Eu quero dizer 3 coisas para vocês nessa noite a respeito do verdadeiro evangelho. 3 coisas que vão identificar o verdadeiro evangelho, e não tem como errar. Nós poderíamos dizer muitas coisas a respeito do evangelho de Cristo Jesus, mas essas 3 coisas, elas são básicas, elas são alicerces para que a gente possa pensar nas outras. Paulo está escrevendo e ele diz, verso 3: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, essa noite, é que o verdadeiro evangelho, ele mostra a condição do homem e a necessidade que esse tem de se arrepender. Não existe outra mensagem
quanto à questão da condição humana e da necessidade de arrependimento. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor que recebeu um convite a pregar em uma determinada igreja e lá não foi, mandou um recado desmarcando. E nessa mensagem que ele mandava para o pastor amigo, desmarcando, ele dizia assim, que ele não ia pregar naquela igreja porque tinha medo de ofender os membros daquela igreja. E qual o motivo que aquele pastor teria de ofender aqueles irmãos da determinada igreja? É que quando o pastor fez o convite para ele, o pastor disse: só não me fale de pecado lá na igreja, só não me fale de pecado. Então fica difícil, né? Pregar sem falar de pecado. Então a posição bíblica, o que a Bíblia nos diz a respeito da posição ou da condição que o homem se encontra, é que o homem está caído no pecado e que ele é carente de Deus. Romanos 3,23 deixa claro: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eclesiastes 7,20 ainda diz que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não pegue. Todos estão nessa condição, todos estão caídos. Em Adão a humanidade caiu, e essa é a condição, e o Evangelho não vem para dizer outra coisa, senão que o homem ele está caído, ele está num tremedal de lodo, ele está no pecado, ele está numa situação onde ele precisa de Deus, ele precisa ser levantado, e só o próprio Deus pode erguer a esse homem. A Bíblia nos diz que o estado desse homem caído, ou a condição desse homem caído, é um estado de morte e de morte espiritual. Paulo escreve aos irmãos da igreja de Éfeso, ele diz: ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Essa é a situação do homem. Ele está mergulhado, ele está morto por conta do seu pecado. Paulo ainda escrevendo a esses irmãos, Paulo diz que o homem se encontra cego para as coisas espirituais, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. É o que ele escreve no capítulo 4, 18 dessa carta de Éfeso. Ele ainda vai dizer que o homem está surdo para as coisas espirituais. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. João 8, 47, palavras do próprio Cristo. E ainda o texto sagrado da Bíblia nos diz que o homem ele tem a mente obscurecida. Tito, Paulo escrevendo a Tito, ele diz: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Coração corrupto e mau, é o que diz o texto sagrado de Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então não tem como você pregar o Evangelho, não tem como você ter contato com o Evangelho, você não ter essa dimensão de queda, desse estado que o homem se encontra. O verdadeiro Evangelho, ele mostra para o ouvinte que o seu estado é um estado de pecado, é um estado miserável, é um estado onde o próprio homem deve temer pela sua alma. O verdadeiro Evangelho, ele não maqueia a realidade em que o homem vive. Ele não dá falsas
esperanças ou falsa segurança de que tudo vai bem, de que mais importante é se conseguir um apartamento ou um carro do ano, em nome do Evangelho. Mas que o homem precisa se ater à sua realidade miserável e, diante dessa realidade, ouvindo o chamado de Cristo, se reconciliar com Ele. Daí que, além do verdadeiro Evangelho mostrar o estado que o homem se encontra, o verdadeiro Evangelho, ele diz para esse homem que é necessário se arrepender, que ele precisa se arrepender, ainda que esse arrependimento não seja fruto da sua própria vontade, senão da ação regeneradora do Espírito Santo de Deus, que age nele, que inclina ele, que leva ele a querer, a saber das coisas espirituais, a torná-lo apto a poder ouvir e a enxergar as coisas de Deus, a ter um coração agora voltado para Deus. Esse homem, ele vai entender, por intermédio dessa ação regeneradora do Espírito Santo, que ele necessita de arrependimento. Mas se você não segue o primeiro passo, se o Evangelho não mostra que a sua condição é caída, que a sua condição é de pecado, e portanto de condenação, de separação de Deus, ele não vai conseguir entender a necessidade do arrependimento. Daí a dificuldade de se pregar nos dias atuais, de se falar desse Evangelho, quando vivemos num contexto pós-moderno, onde pecado é um conceito relativo. E se pecado é um conceito relativo, então é coisa da sua cabeça e não uma realidade espiritual. E eu não posso chamar você ao arrependimento, porque você vai se arrepender de quê se você não é pecador? E aí onde nós encontramos uma cilada para que entre um falso evangelho, um evangelho onde a gente consiga conciliar a mensagem do Cristo crucificado com a necessidade existencial ou existencialista daqueles que o ouvem. Daí o desafio que cabe a cada um que ouve a mensagem nessa noite, a prezar pelo verdadeiro Evangelho, não abrir mão dos seus pressupostos e não aceitar aquilo que o pós-modernismo prega como não havendo, não existindo absolutos. E portanto, se não há absolutos, eu não posso afirmar que existe pecado. A gente não pode se assemelhar ao mundo, diluindo essa substância do Evangelho, acrescentando a ela um pouco de água para que fique mais doce ou adocicado ao paladar daqueles que o experimentam. Porque o verdadeiro Evangelho, ele causa transformação por conta da sua essência. E se adulterado, mudado ou transformado, ele não tem poder de transformar o homem diante de Deus. Talvez mude diante da sociedade, porque o sujeito deixa de ir para as farras, deixa de viver uma vida promíscua, deixa de viver espancando a esposa, mas esse Evangelho não causará uma transformação no estado desse homem, que é um estado caído e, portanto, necessita, carece da graça, da glória de Deus. Quando Pedro ele está pregando o Evangelho, Pedro não está nem preocupado ali na noite de Pentecostes de Jerusalém. Pedro não está preocupado de onde é que vem aquele povo. Pedro não está preocupado com as ideologias daquele povo. Pedro não está preocupado se será rejeitado o Evangelho ou não. Pedro, ele faz um sermão longo e no verso 2 de Atos, do capítulo 2, verso 36, ele diz: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele já vem apresentando o Evangelho, mas esse versículo talvez resuma o entendimento do que é o verdadeiro Evangelho.
E quando as pessoas ouviram isso, elas ficaram se perguntando e fizeram uma indagação a Pedro. Né? Elas perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E a resposta de Pedro é clara, direta. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro não disse: olha, vocês precisam vir à igreja. Pedro não disse: olha, vocês precisam ter uma Bíblia. Pedro não disse: vocês precisam mudar a roupa de vocês. Não, Pedro, ele diz: vocês precisam se arrepender. Porque o estado de vocês é um estado de queda. O estado de vocês é um estado lamentável, um estado terrível. E para sair desse estado, vocês precisam se arrepender, receber a Cristo que vos chama. Passou-se alguns dias, Pedro estava no templo e no seu discurso ele volta a dizer, Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, o verdadeiro Evangelho, ele nos traz esse entendimento que é necessário um arrependimento segundo Deus, né? O verdadeiro Evangelho tem o poder de causar no homem o despertar para a sua condição e a necessidade que ele tem de se arrepender. Porque quando o verdadeiro Evangelho é pregado, então o Espírito Santo ele age genuinamente na vida daqueles que ouvem. Mas quando a mensagem é pregada e essa mensagem não é o verdadeiro Evangelho, então o homem pode até sentir remorso, o homem pode até achar que é bonitinho vir para a igreja, o homem pode até achar que é bom porque traz status, é moda, o homem pode achar muitas coisas, mas ele não achou o caminho, ele não achou a Cristo. Porque o verdadeiro Evangelho, além de mostrar ao homem a sua condição caída e a necessidade que ele tem no arrependimento, o verdadeiro Evangelho, ele apresenta a pessoa e a obra de Cristo. O verdadeiro Evangelho, ele enaltece a pessoa e a obra de Cristo. Versos 4 em diante. Verso 4 em diante. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, assim como já dissemos. E agora repito: se alguém vos prega Evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. A pessoa de Cristo, ela é o cerne ou o centro do Evangelho. O Evangelho, ele é cristocêntrico. Toda revelação, ela é cristocêntrica, que coopera para uma revelação pessoal de Cristo Jesus. Ela desvenda a divindade que há na pessoa de Cristo. Ela revela perfeitamente Deus, é a revelação perfeita do Deus encarnado. Ele é o ápice de toda a revelação divina. Ele é a melhor imagem divina já revelada. Um Evangelho verdadeiro, ele traz Cristo no centro. Ele exalta a sua pessoa como parte da Trindade. Não traz apenas aspectos da pessoa de Cristo, como nos nossos dias é moda
se frisar ou destacar aspectos da pessoa de Cristo. Dizer que ele foi um grande líder, um grande psicólogo, um grande professor e por aí afora. Não, o Evangelho, ele enaltece a pessoa de Cristo, ele apresenta Cristo como sendo o próprio Deus ali. É o Verbo encarnado, a melhor expressão. O Evangelho não apresenta apenas um líder ou um rabino, um sábio, mas apresenta o Verbo encarnado. Quem encarnou foi a segunda pessoa da Trindade, e esse é o Cristo. O verdadeiro Evangelho, ele reivindica que esse é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o próprio Deus em forma de homem. E o exalta como sendo esse o Filho de Deus. O verdadeiro Evangelho também reconhece a humanidade que havia na pessoa de Cristo. Reconhece que ele era Deus, mas também o verdadeiro Evangelho deixa claro que ele é homem, que ele encarnou-se, ele se fez homem, indicando a sua identificação como homem. Os dois aspectos da natureza de Cristo não apenas tema de teologia, mas é uma realidade. 100% Deus, 100% homem. E aí é onde a gente percebe a grande humilhação da encarnação, do sofrimento, da morte de cruz, do sepultamento, da descida até o Hades. Nós percebemos que essa pessoa, Cristo, ele também foi feito homem. E esse é o aspecto maior da humilhação de Deus. Às vezes olhamos para a cruz e imaginamos que a maior humilhação que Cristo passou foi ser crucificado. Mas antes dessa, a maior humilhação é que Cristo, sendo Deus, tomou forma humana. O Logos, ou melhor, o Verbo, foi feito carne, se tornou homem. Essa é a maior humilhação. É Deus encarnar como homem, ser como nós. Essa é a maior humilhação. Mas ele não só foi humilhado, mas também ele foi exaltado. Ele foi exaltado na sua ressurreição, na sua ascensão, o assentar à direita do Pai e na sua volta física, a qual esperamos. Então, o verdadeiro Evangelho, ele deixa claro a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele também aponta de maneira nítida para cada um de nós aquilo que ele fez, a sua obra. Diante da necessidade da expiação, o Evangelho ele mostra a obra de Cristo. Ele mostra esse Cristo exaltado no reconhecimento da sua perfeição, da sua particularidade e da sua eficiência, capaz de salvar a todos, mas apenas aplicará a sua salvação àqueles que foram chamados de antemão, àqueles que foram eleitos por Deus. A obra de Cristo é apresentada na Escritura Sagrada como um sacrifício, uma obra expiatória pelo pecado e pela culpa. Alguém que toma o nosso lugar. A propiciação, que trata da pacificação ou de satisfazer a ira de Deus, nos reconciliando consigo mesmo. E a reconciliação que o Evangelho mostra na obra de Cristo é uma reconciliação que aponta para a nossa alienação de Deus e como Deus agiu para nos reconduzir para perto de si mesmo. Redenção é outro aspecto da obra de Cristo, e esse aspecto trata de nos mostrar que fomos libertos do pecado mediante o pagamento, um pagamento que custou um preço, e um preço de resgate, não pago por nós, mas pago por Cristo, e essa justiça a nós fora imputada. O verdadeiro Evangelho, ele exalta a pessoa de Cristo, ele exalta a sua obra. Daí que só nos resta pensar no último aspecto
do verdadeiro Evangelho. No texto do verso 5 e no verso 10, nos dá essa direção. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Aqui nós temos o último aspecto que eu quero tratar com vocês nessa noite a respeito do verdadeiro Evangelho. A glória de Deus. O verdadeiro Evangelho, ele glorifica a Deus. Ele glorifica a Deus na sua revelação, na forma como Deus manda seu Filho. Ele glorifica o nome de Deus por conta daquilo que Deus fez por nós, a motivação, o que leva Deus a nos amar, o seu próprio nome, o amor do seu próprio nome. Ele manda seu Filho para nos salvar por essa motivação. O Evangelho glorifica a Deus pela forma como ele é pregado, quando pregado de maneira genuína, sem interesse de resultados particulares ou que beneficie um ou outro, mas sim, ele glorifica a Deus quando pregado de maneira genuína, com uma única preocupação, de que o nome do Deus eterno seja exaltado, que o homem seja colocado na sua posição e que Deus permaneça na sua, mediante a verdadeira pregação do Evangelho. O Evangelho, ele glorifica a Deus quando ele mostra essa possibilidade de transformação. Quando Cristo chama um pecador e o faz filho de Deus. O Evangelho glorifica a Deus nessa reconciliação, onde o inimigo é feito amigo, é feito herdeiro, é feito servo, é feito parte da família de Deus. O Evangelho, ele glorifica a Deus quando ele mostra toda essa grandeza de Deus e que se importa com cada um de nós. Paulo, quando pregava o Evangelho, ele dizia que a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. A glória da pregação do Evangelho é a Deus. Não é a quem ministra, não é a quem ouve, quem recebe. Mas a glória do Evangelho, ela se direciona àquele que nos dá a revelação do Evangelho. O verdadeiro Evangelho, ele glorifica a Deus porque ele mostra que nós somos totalmente carentes dessa ação de Deus vindo ao nosso encontro para que a gente seja reconciliado com Ele. O verdadeiro Evangelho glorifica a Deus quando você, na sua caminhada, você consegue mostrar os frutos dessa transformação. As pessoas olham para você, para o seu ministério ou para a sua vida, e elas conseguem perceber a graça de Deus que é derramada dia após dia no seu caminhar. Daí, meus irmãos, que Paulo, ele diz que assim como já disse, porventura, verso 10, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Não estava no coração de Paulo a preocupação em ter glória para si ou agradar a homens, mas tinha no coração de Paulo uma preocupação de que o nome de Deus fosse devidamente glorificado. Havia um interesse de Paulo de que na sua exposição do Evangelho Deus fosse exaltado. Um Evangelho que traz o homem no centro e que não glorifica a Deus não é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que não mostra Deus na pessoa de Cristo não glorifica a Deus. O Evangelho que não causa transformações genuínas, ele não glorifica a Deus. Então, só para a gente encerrar,
O verdadeiro Evangelho, ele é verdadeiro quando mostra a condição do ser humano e a sua necessidade de arrependimento. O verdadeiro Evangelho, ele se destaca como verdadeiro quando ele exalta a pessoa e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, o verdadeiro Evangelho mostra a sua essência quando exposto ou quando vivido, glorifica o nome daquele que nos deu o Evangelho. Quando glorifica aquele que é o próprio Evangelho, que é Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Nós terminamos.